Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 28 de abril, cuja leitura do dia em Atos 15 e Josué 13 e 14. Quero pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, o livro de Atos, capítulo 15. Gostaria de ler dos versos 28 a 31 para nós refletirmos hoje sobre a alegria da maravilhosa graça. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Muito bem. Eu li o final, o trecho final da carta que o concílio da igreja em Jerusalém, formado ali na igreja em Jerusalém, enviava para os irmãos de Antioquia e algumas cidades ali, como Síria e Cilícia. Por quê? E terminei dizendo qual foi a reação deles a eles ouvirem essa carta. Nós vemos que eles vimos anteriormente que a igreja cristã, não sei se você se lembra, em Antioquia, reunião dos primeiros discípulos que foram chamados cristãos, foi infiltrada por religiosos hipócritas que não haviam compreendido o evangelho, mas colocavam pesados fardos sobre os irmãos. Se você se recordar, o 20º ponto daquela reflexão, se você não assistir, eu quero recomendar que você assista, porque é muito importante. Vou ver se eu deixo, não sei se eu talvez deixe no cartão aqui em cima, no card, se eu deixo embaixo também no comentário em destaque e na descrição. A 20ª característica daquela igreja que eu identifiquei ali naquela nossa reflexão, de talvez 2 dias atrás, no máximo 3, era a respeito do envolvimento deles com a obra missionária. Então, o Espírito Santo estava chamando Barnabé e Paulo para a obra missionária que eles estavam comissionando. Chamados para essa obra missionária, o que aconteceu? Ele confirmou isso diante da igreja, a igreja orou e jejuou, impôs sobre eles as mãos e os despediram. Os despedindo, eles foram para essa viagem, a chamada primeira viagem missionária de Paulo. Nós vemos no verso 4 do capítulo 13 e em diante. Então, eles passam vão até Chipre, depois navegam até Pafos, atravessam a ilha até Pafos, dali já chegaram a Salamina, né, atravessam até Pafos, aí depois eles vão para Antioquia da Psídia, Paulo ali faz aquela pregação abençoada,
Em seguida, nós vemos eles indo para mais alguns irmãos, por exemplo. Eles passam em Icônio, passam em Derbe, Listra, vão passando por alguns lugares. Quando eles retornam, eles contam, narram o que aconteceu naquela viagem deles. Versículo 26 do verso 14. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Tá? E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aí o que acontece? Verso 1 do capítulo 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Estavam começando a lançar esse fardo. Aí o verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, precisaram ali defender a fé em Cristo, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então você tinha ali alguns infiltrados nessa igreja cujos discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Você tinha os infiltrados que não eram dali, eles vieram da Judéia para lá, para Antioquia, e tentaram perverter a fé dos irmãos. Não! Esse negócio de salvo pela graça, o quê? Você tem que se circuncidar e tem que seguir toda a lei de Moisés. Que negócio é esse? Negativo. Nova aliança? Não, para com isso. Em contraponto, nós vemos aqui nesses versos que verdadeiros irmãos se alegravam com a conversão dos que antes eram perdidos. Verso 19, 24 e 28, nós vemos que aquele encargo estava trazendo um peso, um fardo sobre os irmãos. Veja o que o texto diz. No trecho que está registrado aqui, que Tiago, claro que aqui não é o Tiago, irmão de João, tá? Porque o Tiago, irmão de João, ele havia sido morto, conforme nos relata o verso 2 do capítulo 12. O Tiago aqui, acredita-se que era o Tiago, irmão do Senhor, o que escreveu a epístola de Tiago. Aí esse Tiago, que antes não cria em Jesus, mas depois ele creu em Jesus, Jesus até apareceu para ele se tornou um dos líderes da igreja, né? Um dos pilares da igreja. E aí, naquele concílio dos apóstolos, pastores da igreja em Jerusalém e a igreja, e foram ali os irmãos de Antioquia, com Paulo e Barnabé, ele se levanta para falar algo, ele traz a lembrança de textos bíblicos, se eu não me engano, em Amós, e no verso 19 ele diz assim: por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, era uma perturbação. Verso 24, no texto da carta, essa carta que é lida, está escrito o seguinte: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas,
dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Era uma perturbação. Verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E ele fala mais à frente. Então, esses enviados não de Deus estavam perturbando a alma dos gentios que haviam se convertido a Cristo. E aquela perturbação na alma era tamanha que foi necessário esse concílio e o Espírito Santo, o próprio Deus, testificou de que aquilo não era necessário, aquele encargo da lei de Moisés. Está na Bíblia, você lê comigo. Então, não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Só que aí é importante você notar que isso não significa que eles viveriam de qualquer maneira, tá? Pois eles tinham algo a ser observado e que mesmo assim não era um encargo. Porque quando foi lida a carta para eles, eles se alegraram, ok? Então, ainda que eles tivessem algo a observar, não era um encargo. O verso 20 diz que coisas são essas. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Tem muita coisa para se falar disso aqui, mas não é o enfoque da reflexão, tá? Verso 28 diz as coisas necessárias, aí no verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então tinha algo a se observar e não era peso para eles. Obedecer a Deus não é um peso. 1 João 5,3 nos diz isso. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ok? Dos versos 7 a 11, nós vemos que o fato é que aquela mensagem chegou, foi lida aos ouvidos deles, houve alívio e uma grande alegria, um descanso para aquelas almas cansadas. Versos 30 e 31. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Mas que alegria era essa? Esse é o ponto. Eles se alegraram, versos 7 a 11, nós vamos ver, na liberdade e na leveza da graça do Senhor Jesus Cristo, que é a maravilhosa graça de Deus. Verso 7 diz assim: E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca e a palavra do Evangelho, e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ou seja, os irmãos eram crentes de verdade. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Por isso que foi necessária a nova aliança. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E um exemplo disso é de quererem ignorar a graça por conta da lei, estava acontecendo nas igrejas na região da Galácia,
região da Galácia, região da primeira viagem missionária, que eles acabavam, tinham não tanto tempo, eles tinham retornado, nos capítulos 13 e 14. Gálatas 5, 1 a 8. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um exemplo disso, tá? Então, a querer observar a lei é oposto à graça de Deus. É simples assim. A graça de Deus, ela é recebida em Cristo. 1 Coríntios 1, 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Está disponível também a todos abundantemente. Não é que ela apenas entre aspas. Ela nos é dada em Cristo, foi dada em Jesus Cristo. Mas ela está disponível a todos abundantemente. Romanos 5, 15 a 21. Por enquanto. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ela está abundantemente disponível a todo aquele que em Jesus depositar a sua fé, para a justificação, para ser tornado sem culpa e remissão dos seus pecados e para a vida eterna. Só que a graça, ela não é um fim em si mesma. É muito interessante nós prestarmos atenção a isso. Por quê? Efésios 2, 8, aquele texto clássico da salvação pela graça, e depois até o versículo 10. Preste atenção. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie,
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para, enfim, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a graça não é um fim em si mesma, ok? E por isso, tá? Precisamente por isso, ela deve ser crescente na nossa vida. 2 Pedro 3, 17, 18. Encerrando a sua epístola. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ou seja, não é só crescer no conhecimento de Deus, não é só crescer no entendimento da palavra, mas tem que crescer na graça. Deve ser crescente, ok? A graça em nossa vida, ela pode ser excelente. É interessante esse texto, porque demonstra que a graça está de forma abundante na vida de um servo de Deus. Ela pode estar presente, mas ainda não de forma excelente. É interessante isso. 2 Coríntios 9, 14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudade, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. A graça de Deus opera continuamente. Ela não é um fim em si mesma, ela precisa ser crescente em nós, e ela pode ser excelente, e ela opera em nós continuamente. Então, ela não é um fim em si mesma, tem um estágio de excelência, nós devemos crescer nela, e ela, na nossa vida, ela opera continuamente. Colossenses 1, 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela graça, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ela vai frutificando desde o dia que foi conhecida. Está entendendo? E aí é nesse sentido do operar continuamente que ela nos capacita a viver. Capacita o nosso viver. Segundo aos Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e de sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo. Pegou? E de modo particular convosco. Você está entendendo? Que você pensar na graça é um pouco além de pensar que por ela nós somos salvos. Você está entendendo? A graça de Deus, ela firma o caminhar. 1 Pedro 5, 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Qual é a firmeza para a nossa caminhada de fé? A graça de Deus. Você está entendendo por que é maravilhosa a graça? A graça de Deus ensina a viver para a glória de Deus. Tito 2, 11, 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Pela graça somos salvos. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, santidade e justiça.
amor vertical e amor horizontal, vida com Deus e relacionamento com o próximo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você está vendo que vai além do salvar? A graça de Deus gera alegria em quem a observa. Atos 11, 23. Em quem a observa na vida de outras pessoas. O qual, quando chegou, estou falando de Barnabé, enviado a essa igreja de Antioquia, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Quando nós testemunhamos o agir de Deus, que aqueles irmãos, sabe, foram alcançados pelo Evangelho, são servos de Deus ali autênticos, isso alegra o nosso coração de você ver verdadeiros servos de Deus, ou não. Ou você fica triste de ver pessoas que estão servindo ao Senhor em fidelidade. A graça de Deus, ela serve de exemplo para outros. Eu não apenas me alegro de ver que aquele irmão está firme em Deus, mas a graça de Deus na vida daquele irmão, na minha boca, é testemunho para outro. Puxa, veja como aquele irmão está firme, como aquele irmão seguiu aquele caminho, como aquele irmão trilhou assim, como Deus interveio, agiu na vida dele. Segundo aos Coríntios 8, 1 a 3. Qual é o contexto? Contexto de uma oferta que estava sendo levantada. E aí, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dá... mostra para eles de como a graça de Deus na vida de uma outra igreja, de outros irmãos, ele compartilhou, ele contou, ele testemunhou, testificou como exemplo para esses irmãos em Corinto. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria, do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. E referência aqui aos irmãos de Filipos, tá? Os filipenses que eram generosos, tá? Eles eram abundantes nessa graça da generosidade, dos recursos. A graça de Deus, ela deve ser bem administrada. Em que sentido? Então eu sou detentor da graça, eu vou dar um pouquinho para um pouquinho para outro, e para isso eu não vou dar não, não é isso. É no sentido dela ser bem servida, ministrada. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros, irmãos, o dom como recebeu, como bons despenseiros, administradores, da multiforme graça de Deus. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, compartilhando essas reflexões com o dom que Deus me deu para o ensino e para a pregação, eu estou como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, servindo aos meus irmãos. Estou administrando aos outros o dom como eu recebi. Você está entendendo? O irmão no louvor, as irmãs no cuidado no ensino das crianças, os irmãos na intercessão, na oração, no socorro, na ajuda, no aconselhamento, no discipulado e etc, e etc, e etc, na hospitalidade. Você está entendendo? A graça de Deus chama para o ministério. Efésios 3, 7, do qual fui feito ministro pelo dom
da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A graça de Deus convoca para uma missão específica. Atos 14, 26. Uma coisa é o ministério. Eu fui chamado, pela graça de Deus, para o ministério pastoral, de ensino e da pregação. Mas eu fui chamado para missões específicas. Dar suporte a igrejas em formação, dar suporte no pastorado, no auxílio, no pastorado da congregação local, chamado para a missão de ensinar, compartilhar essas reflexões ao longo do ano, missões específicas, você está entendendo? Dentro daquilo que ele chama. Atos 14, 26. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Uma obra com início e uma obra com término. Entendeu? Uma missão específica. Nem que esse tempo específico, que esse tempo seja de anos, mas tem um início e tem um fim. A graça de Deus torna-se a missão. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A graça de Deus se tornou o propósito em si, a missão. A graça de Deus capacita para o trabalho na obra. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo? Ele não estava sendo orgulhoso aqui, mas também não estava sendo com uma falsa humildade. Ele estava dizendo, de fato, eu trabalhei mais do que os apóstolos, demais, mas não que isso tenha vindo de mim mesmo. Foi Deus que me capacitou. É como se alguém chegasse para o outro, puxa, que bênção que foi o louvor, glória a Deus. Aí a pessoa, não, nem foi tão bom assim não, eu não cantei, eu não estava afinado, eu não cantei direito, ou não toquei bem, quando na verdade a coisa fluiu bem, sabe? Glorificou a Deus. Qual seria o correto? A pessoa chegar e falar assim, puxa, eu percebi mesmo que glória a Deus, louvo a Deus toda a glória. Eu fico feliz que tenha edificado a sua fé e percebi que Deus estava conduzindo ali todas as coisas. Deus é maravilhoso, não é? Não ficou com uma falsa humildade, mas também entregou a glória para Deus. Você está entendendo? Foi isso que Paulo fez aqui. Então, essa capacitação para o trabalho, ela faz com que a glória seja toda de Deus. E ponto. Puxa, que bênção. Fico feliz que você tenha sido edificado. Sempre a Deus toda a glória. Ponto. Você entende? Agora, atenção. É preciso cuidado, tá? Com o quê? Com a perda de foco. Gálatas 1, 6 e 7. Maravilho-me que de tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Lembra que eu li lá mais para o início, capítulo 5, dos versos 1 a 8, mostrando que eles estavam querendo chamados para seguir a lei,
Se vocês vão circuncidar, vão ter que seguir toda a lei. Mas peraí, para que vocês vão seguir a lei se agora vocês estão na graça de Deus? Essa persuasão aí não é boa, não. Vocês não aprenderam isso no Evangelho, não. Né? Que falaram no capítulo 5. E o que acontece? Os irmãos Gálatas são os irmãos da primeira viagem missionária de Paulo. Estou frisando isso, repetindo, para fixar na sua mente. Esses irmãos foram irmãos que foram forjados ali, formados. Paulo e Barnabé retornaram a algumas cidades para fortalecê-los na fé, encorajá-los a que eles passassem pelas muitas tribulações da fé, pelas quais importa que entremos no reino de Deus. São esses mesmos irmãos. Só que aí estava indo tudo tão bem, e ele fala tão depressa, porque foi rápido, não demorou um ano, muitos anos, que as coisas aconteceram. Mas esses irmãos foram perturbados por alguns que estavam tentando infiltrar o judaísmo no meio da igreja. E desses mesmos são os que saíram de Antioquia, saíram da Judéia, não mandados pela igreja de Jerusalém, e foram perturbar os irmãos lá em Antioquia, a igreja cristã, dos que discípulos de Cristo pela primeira vez foram chamados cristãos. Você está vendo? Tá tudo, as reflexões são todas interligadas? Você entende isso? Interessante você... Por isso que é importante ter a visão do todo na palavra, não só, esse versículo aqui fala muito ao meu coração. A visão ampla, tá? E aí, esse é o problema. Porque nós podemos seguir naquele caminho das características de uma igreja cristã, mas por conta das internets da vida, o pastor está ali ralando, ensinando, pregando, vem alguém que faz com que aquele que acabou de ser discipulado ouviu uma pregação que ele foi profundamente tocado pelo Espírito Santo. Quando chega no meio da semana, no domingo seguinte, aquela verdade que estava impregnada na pessoa já foi perdida. Por quê? Porque naquele período em seguida, ela foi contaminada por outras coisas. Você entende porque às vezes muitas vezes você não consegue guardar aquilo que a tua igreja te ensina? Que seja bíblico, tá? Diga-se de passagem. A graça de Deus, temos que ter cuidado com a banalização. Judas 1:4. Judas versículo 4. Só tem um capítulo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Convertem em dissolução a graça de Deus. Dissolução à graça de Deus. Banalizam a graça. Fazem dela algo barato. É gratuito para nós? É um dom gratuito? É. Mas não saiu de graça. Custou o precioso sangue do Filho de Deus. O Deus que se fez homem morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, morrendo a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. E nós queremos usar isso para viver de qualquer jeito, banalizando a graça. Crente achar, somos todos pecadores, vamos então continuar na prática do pecado. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Quem permanece na prática do pecado, o Espírito Santo alertou, você permanece, você não quer abandonar, não está lutando contra isso, vai para o inferno, se não se arrepender. Outro cuidado nessa questão da graça, com o desperdício dela, segundo aos Coríntios 6, 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação.
Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Há aquele que desperdiça as oportunidades, recebendo a graça de Deus em vão, se achando em Cristo por estar reunido com discípulos de Cristo e outras pessoas, se acha de Cristo e está recebendo a graça em vão. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ah, mas eu quero ainda viver essa minha vidinha, ter aqui a minha vidinha de estimação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um outro cuidado é com o desprezo à graça. Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, morreu de balde. Não aniquilo a graça de Deus. Tem gente que despreza. Não, desse jeito não. Não. Eu tenho que pagar aqui a campanha, um voto. Eu tenho que fazer alguma prática para que de verdade eu seja alcançado. Está desprezando a graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Um outro cuidado é com o pecado. Deliberadamente. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Pelo pecado, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Você pode se privar da graça de Deus como? Com o pecado, não se santificando e não seguindo a paz com todos. Agora, como? Como receber a maravilhosa graça de Deus? Verso 11, Atos 15. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Cremos. É pela fé em Jesus. Lembra que eles estavam com peso sobre eles? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis não perturbação, mas descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, e eles estavam sobre o jugo, é suave, e o meu fardo é leve. Como desfrutar da alegria da maravilhosa graça de Deus? Pela fé em Cristo Jesus, cujo jugo é suave e o seu fardo é leve. Para que assim, quando você ouvir mensagens a respeito do Evangelho, medite na tua Bíblia, você possa enxergar em toda a palavra de Deus a graça dele disponível para todo aquele que depositar a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.